Mais um ano de paz, mais um ano de amor. A terra que nos ajudou, o Senhor. Mais um ano de paz, mais um ano de amor. A terra que nos ajudou, o Senhor. Essa igreja foi comprada por Jesus e foi remida pelo sangue lá na cruz. Povo escolhido tá no coração de Deus, que tem cumprido tudo que nos prometeu. Essa igreja foi comprada por Jesus e foi remida pelo sangue lá na cruz. Povo escolhido tá no coração de Deus, que tem cumprido tudo que nos prometeu. Mais um ano de paz, mais um ano de amor. A terra que nos ajudou, o Senhor. Mais um ano de paz, mais um ano de amor. A terra que nos ajudou, o Senhor. Essa igreja foi nascida no amor e tem crescido com a graça do Senhor. Em meio às lutas, provas e perseguição, temos vencido no poder da oração. Essa igreja foi nascida no amor e tem crescido com a graça do Senhor. Em meio às lutas, provas e perseguição, temos vencido no poder da oração. Mais um ano de paz, mais um ano de amor. A terra que nos ajudou, o Senhor. Mais um ano de paz, mais um ano de amor. A terra que nos ajudou, o Senhor. Hoje as milícias comemoram o jubileu, colhendo os frutos que o Senhor concedeu.
música. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
Não, vamos começar por isso, querido. Esta igreja não sem crer, nos
Quem me vê cantando, pensa que não tem, foi só alegria. E nessa vida agora tive motivo pra chorar. Quem me vê cantando, nunca imagina que passei dores escuras. Pensa que a minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim.
gostaríamos de agora passar a palavra para o testemunho de alguém que faz parte da história da Igreja das Primícias. Hoje, já um jovem, um profissional da medicina, mas não foi assim no começo da sua história. E esta igreja pôde viver aquele momento em que o Senhor Deus, aquele que fundou esta igreja, Ele está conosco e Ele tem dado o seu testemunho. A sua obra tem alcançado a muitas e muitas pessoas. Depois de algum tempo, ele que na sua área é médico da nossa pastora Odeia, não poderia deixar de estar aqui nesta tarde. Eu me refiro ao doutor, irmão e cantor Henrique Alcântara. Você, Henrique, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Só devejo uma paz do Senhor. Vamos começar lendo a palavra do Senhor. Em Salmo 126, versículo 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Fui convidado aqui para estar dando o meu testemunho de vida. Hoje, não está também, essa coisa dele. E eu fico muito feliz por esse convite, porque eu só estou de pé, primeiramente por Deus, e pelas orações da Igreja das Primícias. E eu não vou contar agora, vou contar o que aconteceu. Primeiramente, não era nem para eu estar vivo, não era nem para eu estar aqui, contando esse testemunho, mas o Senhor teve a misericórdia dele foi tão grande, grandes coisas ele fez em minha vida, e por isso estou aqui de pé, para glorificar o nome dele. Minha história já foram grandes lutas desde o meu nascimento. Eu nasci com uma doença congênita chamada laringomalácia. Justamente nessa questão da laringe, da fala, foi uma má formação. Eu nasci, ela não era formada, não conseguia dormir. Minha família, tia Patrícia, tia Lio, que está no trabalho, mas são todos daqui, ficávamos todos em casa revezando, minha mãe, minha avó, também minha avó Piedade, e eu não conseguia dormir. Toda vez que eles me deitavam, eu começava a ficar roxo, meu peito afundava e tinha que ficar em pé, ou seja, madrugadas e madrugadas, minhas tias acordadas, minha avó acordada, para me manter vivo, e também a misericórdia do Senhor. E foram se passando os meses, ia muito ao hospital, e morava no hospital, no IMIP. Em uma dessas visitas, eu estava lá com meu pai e com minha mãe, recém-nascido, e lá é um hospital onde tem muitos residentes, são muitos médicos formados que fazem suas especializações lá. E nessas visitas, chegou um médico com um grupo de residentes perto da minha mãe. Esse médico começou a explicar a minha situação de saúde, e ele foi bem claro, bem frio, com todos aqueles residentes e com minha mãe na frente do meu pai. Esse daí não tem muito tempo de vida não. Já ele vai embora. E então foram muitas preocupações, muitos choros, muitas lágrimas regadas de coração na minha casa. Então houve um dia que minha mãe e meu pai me trouxeram para a Igreja das Primícias. E naquele dia, naquele culto, levou para a igreja em oração e clamou pela minha vida e saúde. E assim Deus fez um milagre. Com percepção altíssima, já deu para perceber que eu estava curado, que eu já estava bem. E cheguei em casa, dormi igual um bebê mesmo. Aleluia! Um bebê, com minha noite toda. E até hoje, graças a Deus, nada em mim. E por incrível que pareça, nessa área o inimigo tentou ceifar minha vida,
está me usando. E além da medicina, eu canto para a glória dele. No último final de semana tive a honra de ter a pastora e seu esposo lá na minha igreja, onde a gente gravou ao vivo, o meu primeiro CD ao vivo, né? Ficou a coisa mais linda, tudo para glorificar o nome do Senhor e para que o nome dele seja exaltado. Eu mandei, não sei se um playbackzinho quando chegou, né? É uma dessas minhas músicas autorais. Ela foi composta, então foi muito desafio para mim, essa música. Eu estava no campo missionário, lá no sertão, e eu fui desafiado pela liderança a compor uma música para levar o nome do título, né, desse projeto missionário, se chama Batendo a Porta. Ela foi baseada no texto de Apocalipse 3:20, onde diz que o Senhor está à porta e batendo, e quem ouvir a voz dele e abrir a porta, ele vai entrar no coração dessa pessoa e vai entrar. E essa música fala sobre isso. Os gideões salvam a pastora ovelha e a igreja para a glória do Senhor. Amém. Aleluia!
Está sentindo a presença de Deus? Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Faz assim, quem trouxe a Bíblia? Só quem trouxe. Coloca ela no meio. Repete assim comigo. Eu amo a palavra de Deus. Essa palavra é o que nos trouxe até aqui. É o que nos faz sentir o que estamos sentindo. É o Verbo encarnado, o Senhor Deus na nossa vida. Quero expressar a minha gratidão em estar mais uma vez nessa casa. Agradecer aos pastores, pastor André, pastor Selma, aos obreiros, alguns ainda lembram da fisionomia, outros eu estou vendo que talvez sejam novos na casa. Estive aqui pela primeira vez, eu acho que foi em 2019. Não, meu pai foi baixo, por isso. Só de baixo. Era uma escola, né? Uma criação de escola. Estive também em Escapa, escola para gregos. Foi? Escola para gregos, não lembro a data. Quando estive aqui embaixo, eu era diácono da igreja, em outro ministério. Quando estive em Escada, já estava no pastor. E sempre que venho aqui, eu fico admirado com a excelência neste lugar, com a forma como o Espírito Santo ele tem liberdade aqui. Mantenham essa simplicidade. Aleluia! Mantenham este foco. E com certeza Deus vai operar ainda mais. Lembrou bem a pastora quando falou. E a última vez que estive aqui, obrigado, meu querido, melhorou muito depois. A última vez que estive aqui, eu lembro-me quando o Senhor me impulsionava com a palavra que Deus iria alargar as tendas. E fiquei muito feliz em saber que a Igreja das Primícias também está em São Paulo. E Minas Gerais. E é apenas o começo. É apenas o começo. É um legado. E legado é mais do que herança. Porque herança traça bem, boia, mexe, destrói. Mas o legado permanece. Aleluia! E o que está sendo feito aqui neste lugar é legado. Por isso, deem mais as mãos. Se unam. Às vezes caímos no engodo, no engano, de acreditar que a nossa atuação é pequena, o que doamos, o que fazemos é pouco. Mas nada se faz com coisas grandes. Tudo tem um começo, coisas pequenas, a base. A base é formada com materiais que a gente nem vê mais, a gente só vê o prédio. A base está lá embaixo. Mas quem está segurando o prédio é a base. Aleluia. Há uma graça neste lugar. O tema é santidade e comunhão. Santidade e comunhão. Confesso a vocês que recebi o tema há muito tempo, há algum tempo. Pesquisei, orei, estudei, escrevi. Aí eu, quando estávamos vindo para cá no Uber ainda nos levou lá para Arco Mundo. E lá conseguimos corrigir a rota. Eu perguntei à minha esposa, você viu a hora que eu me acordei?
Nós estávamos vindo, ela disse, acho que era perto de 8, não era? Eu disse, naquela hora foi que eu me levantei para preparar a aula da EPD. Mas eu me levantei sim. Ela não viu. Porque eu fui inquieto. Fui para a sala de estudos, peguei tudo que tinha escrito. Eu sei que serve, eu sei que funciona, a gente tem que se esforçar. Mas tem algo chamado graça. Porque quando a gente deixa de depender dela, a gente também deixa de existir. Fica só um corpo velho andando ali sim. Mas quando a gente depende da graça, a gente entende que é só um vaso sem valor de nada, mas simples que tem. Agora quando está cheio de graça dentro, quando depende dela, glória a Deus. Tem irmã escolhido, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu vou estar lendo um dos textos, depois vamos também ler o outro, no Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo de número 21, que diz assim: vamos ler 14 do Evangelho segundo escreveu João, versículo 21. Glória a Deus. Aleluia! Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei. E me manifestarei a ele. Aleluia! Amém? Por favor, curva a tua cabeça e repete comigo as mesmas palavras que ele disse, tá bom? Senhor Jesus, que o teu servo desapareça neste momento, mas que seja fonte para que o rio que jorra do altar apareça e fale e mate a sede e esteja conosco. Amém. Por favor, podem sentar. Queridos, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo falar bastante a respeito de santidade, etimologia, aplicações, comunhão. Eu não quero me prender a significados, aquilo que a palavra translitera para a nossa língua, mas eu gostaria de trazer alguns exemplos dentro desse tema. Eu preciso que ele fique não apenas na tua mente, mas no teu coração. Santidade e comunhão andam juntos. Andam juntos. Eu confesso que eu fiquei pedindo um norte ao Espírito Santo por muito tempo. Porque santidade é separação, é opção, é você ter o poder de decidir. Eu escolho ser separado.
Vocês que estão aqui hoje tiveram opções. Tiveram opções. O mundo ofereceu um cardápio e oferece diariamente. Mas vocês escolheram a santidade, a separação. Há pessoas que estão aqui, que saíram de casa, e talvez as pessoas da casa foram para um outro destino, ou não foram para lugar nenhum. Mas você escolheu a santidade. Quantos que estão aqui, mas quando mais jovens, ou talvez há algum tempo, teve tantas opções diante de você, mas você escolheu a santidade. Mediante a escolha, eu gostaria de trazer à luz uma personagem bíblica que ele não apenas escolheu seguir a santidade, mas ele foi também chamado para isso. Capítulo 10 de Mateus, versículos de 1 a 4. Eu queria ler com você. Mateus 10, de 1 ao 4. Os 12 a sua missão. Diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos. A quem foi que deu poder sobre espíritos imundos? Deus deu poder a quem? A 11 ou a 10? A 12. Aos 12. Para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. A 10, a 11 ou a 12? A 12. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses. O primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu; Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, e apelidado de Tadeu; Simão, Zelote; Judas Iscariote, aquele que o Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes ou dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide primeiro ou antes as ovelhas perdidas da casa. Santidade ou não? Separação, escolha, entrega de dons, de poder. Jesus chega e diz: olha, tem um grupo que me segue, mas nesse grupo eu observei esses 12. E esses 12 eu estou separando. Olha lá, vou dar poder a vocês. Vocês vão orar, enfermos vão ser curados. Vão ter autoridade sobre espíritos imundos. Gente, quem é separado recebe o céu. Quem é separado não espera daqui. Esta manhã eu estava falando sobre João Batista. É o único que você vai ouvir Jesus dizer que entre os nascidos de mulher não houve outro igual. E o interessante é que você não vai ver João Batista curando, né? Profetizando, assim diz o Senhor, você não vê João Batista fazendo isso. Não tem texto mostrando eles
Mas tem uma coisa. Aonde você ouve falar de João, vai dizer que era cheio da palavra de Deus. Por onde passava, falava a verdade. Aleluia. Lucas capítulo 3 vai falar de João, começa a falar dos famosos. O César, o imperador, o governador, o prefeito. Vai começar a falar dos famosos da época. Aí ele vai dizer, mas João foi para o deserto. Sacerdotes, Anás e Caifás, mas João foi para o deserto e a palavra de Deus era com ele. Separado, santificado. Aleluia. Estamos vivendo dias tão difíceis. As pessoas querem projeção, né? Querem status. O que vale é aparecer bem. Pode estar se acabando tudo, pode estar. Status. Mas João disse, quer ter a palavra de Deus com você, quer andar lado a lado com ele, quer ser cheio, deserto. Deserto. Mas deserto é ruim, mas o povo vai procurar João no deserto. Sabe por quê? Porque o povo vai para onde eu estava. O povo vai para onde eu estava. Mateus capítulo 7, versículos 21, 23, vai falar daqueles que ouvem, daqueles que praticam a palavra de Deus. Depois fala dos dois alicerces, e eles saem. Né? É bendito o que ouve, o que pratica. Mas Jesus lá no comecinho, nos versículos 21, ele vai dizer, naquele grande dia, alguns vão chegar e vão dizer assim, eu profetizei. Outro vai dizer, mas eu expulsei demônio. Outro, mas eu operei maravilhas. E eu vou dizer em alto e bom som, apartai-vos. Apartai-vos. Eu não conheço. Pastor, que palavra dura é essa? O senhor acabou de ler que Deus deu autoridade, Jesus deu autoridade, foi. Jesus não deu autoridade para isso. Não foi para expulsar demônio, não foi. Só que aí a santidade, a separação. Se ficar só aí, irmão, não vai. Porque além disso tem que ter a intimidade com Ele, que é a comunhão. Não adianta ser separado, receber autoridade, não funciona se não for colocado da forma certa e para o serviço certo. Quem vai dar a direção é a comunhão. Deixa eu te dizer uma coisa. Judas estava entre os 12. Ouviu o Supremo Pastor. Aprendeu do melhor que poderia ensinar. Mas não adianta ouvir e não praticar. Não deixar entrar. Você pode ter sido
graça. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu tenho aqui o caminho, verdade e a vida. Eu tenho aqui todo o exemplo. Mas eu não consigo me livrar daquilo que fazia antes, de como pensava antes, de como agia antes. Tem pessoas que chegam, entram, cultuam, louvam, falam mistério, se alegra, sente, está separado, está no lugar santo, mas não está conseguindo se aprofundar, ter comunhão, largar, deixar e dizer: eu vou ver Ele, eu vou viver para Ele, eu vou largar tudo para viver o melhor dele. Alá, eu sou de lá da pastor, por que Jesus permitiu Judas entre os 12? 2:25 do Evangelho de João diz que ele sabe o que havia no homem, não precisava ninguém dizer o que estava dentro do homem, porque ele sabia o que havia dentro do homem. E por que ele entregou logo a bolsa aí? A bolsa do dinheiro, a tesouraria. Alguém já parou para pensar que Mateus era contador, publicano, cobrador de impostos? Não seria a pessoa indicada, não, pastor? Não seria a pessoa indicada para ficar com a bolsa do dinheiro? Um contador. Imagina isso no meio do grupo. Rapaz, Jesus levou a Judas. Ou ele não sabe, ou ele não conhece Mateus. Aqui não, mas se fosse lá no Viver de Família, onde eu sou pastor, ela estava me chamando de miúda. Sabe, o pastor também estou. Pastor não está com juízo, não. Colocar fulano nesse carro, não, tem coisa errada, não. Tem esse canto que é melhor. Tem daqui, não é assim, está aqui, gente. Desse jeito, Aí quando a pessoa me perguntou, olha, pastor, não é coisa assim não. Eu parei e disse: vem cá, Jesus, como é que se responde um negócio desse? A pessoa chegou e disse: sou pastor, porque a gente não sabia quem era Judas, não. Entregava a tesouraria, a bolsa do dinheiro ao ladrão. Eu disse: Espírito Santo, vem cá. E ele respondeu, gente. Se a questão não era Judas, era testar o caráter e a fidelidade dos outros. As pedras de tropeço que aparecem na vida da gente é para testar o nosso caráter e a nossa fidelidade. É para ver se está na comunhão mesmo, se está firme. Não, mas tem fulano, sai para nada, não tem problema não, mas eu não estou ligado, ele estou ligado é no céu, eu estou aqui. Não, mas tu não vai sair dali não, porque ali tem isso, isso e isso. Não, meu irmão, o meu caráter é de Cristo, o meu negócio é com Ele. Não tem nada não, deixa Judas ali que eu estou aprendendo a ser grande, eu estou aprendendo a ser diferente. Agora ele não mistura, não tem problema nenhum. Eu não sou obrigado a fazer o que ele faz, a andar junto, eu não sou obrigado a estar agarrado. Agora eu vou ficar no lugar. Por que vai ficar no lugar? Porque na hora da ceia quem levantou não foi 11, quem levantou foi um só e foi embora. Aí vamos para o segundo ponto. Quem retira o que está errado na hora da comunhão é a própria comunhão. Eita, explica isso aí. Estão todos lá na ceia, sentadinhos, momento de comunhão. Que momento maravilhoso, não é? Estão lá, todos juntinhos, adorando, servindo. Está ali Jesus com eles, falando. Capítulo 13 do Evangelho de João. Já anotei aqui. Capítulo 13. 26 a 30. Bora. 13, 26 a 30. Vamos.
Jesus, dito isso, curvou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade, eu vos digo que um de vós me há de quê? Trair. Então os discípulos olharam um para o outro, sem saber quem ele falava. Quem está falando? Não é possível. Todo mundo na comunhão, todo mundo separado. Aqui só tá nada. Tá nada. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal, disse a esse, para que perguntasse quem era aquele que ele falava. Jesus está falando. Eu acho que Pedro estava mais distante um pouquinho. Inclinando-se ele sobre o peito. Agora escuta isso aqui, isso é interessante, gente. Escuta isso aqui. Quem estava mais perto de Jesus na mesa? Porque mesa é lugar de honra, não é? Você bota qualquer pessoa na sua mesa, irmão. Vou falar algo aqui, porque esse aqui tem uma coisa. O jardim do Éden era a casa de quem? Quem é que morava lá? Não era a casa deles. Pronto, mas eles botaram uma pessoa errada dentro da casa deles ou não? E quando a gente coloca uma pessoa errada dentro da casa da gente, nós vamos ouvir o que não é para ouvir. E rapidinho vai ter Deus como inimigo, o diabo como amigo e o pecado como opção. Assim, ó. Não foi na rua, foi dentro de casa. Dentro de casa. Parou para ouvir quem não deve, abriu a porta para quem não devia. Foi frações de segundos. Deus, que era o amigo ali, a comunhão com Deus, quebrou. Deus passou a ser inimigo, o diabo amigo e o pecado virou opção. Assim, olha. Está falando aqui de Adão e Eva, não está falando de qualquer pessoa não, viu? Quando para ouvir quem não deve, quando coloca dentro de casa quem não deve, é frações de segundo para perder a comunhão. Mas o sangue de Cristo, pela misericórdia, a sua graça. Mesa. Glória. E aí Pedro chega e diz, pergunta aí João, que reclinava a cabeça, quando ia no peito aqui assim, ó, no ombro, tá bom? Jesus, quem é? E o interessante é que na mesa não é qualquer pessoa, e há um costume na tradição que você coloca perto os mais íntimos. E se Jesus vai molhar o bocado, que era um pedaço de pão no molho, se aquele que molhar comigo o bocado, aquele que eu entregar o bocado dele junto comigo, esse vai me trair. Aí diz que ele coloca a mão junto com quem? Com Judas. Aí então quer dizer que Judas estava de lado do lugar de destaque na mesa. Do lugar de destaque na mesa da comunhão. E lá. Mas vamos continuar o curso. Inclinando-se sobre o peito de Jesus e disse, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E pôs o bocado, após o bocado, entrou nele Satanás. Escute isso aqui. Entrou nele Satanás, disse, pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito disse isso. Porque Judas tinha a bolsa, ele quer o tesoureiro, carregar o dinheiro. Pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito para comprar alguma coisa para necessitados, né? Para levar para a festa, o que desse alguma coisa aos pobres. Era isso que eles pensavam. E tendo Judas tomado o bocado, o que é que ele faz, gente? Para caminho Beberta. Ele fez o quê? Saiu. E ainda encerra assim, ó. E era o quê? Era noivo. Escuta só, está na mesa da comunhão. Está na
e na mesa, assim mesmo o diabo entra nele. Mas quando o diabo entra nele, pastor, ele levanta e sai, e vai procurar à noite. O interessante é que se você continuar lendo, vai dizer que Jesus também levanta e sai à noite. Só que quem sai à noite, cheio de Jesus, não sai só, sai acompanhado. Jesus sai para orar. Quem sai fugido da comunhão, sai para entregar. Quem sai na comunhão, sai para orar. Quem sai fugido, sai para entregar. Quem sai na comunhão, sai para orar. Quem sai fugido, sai para entregar. Mas quem sai na comunhão, sai para orar. E quem perde a comunhão e a santidade tem que sair de noite para ninguém ver. Mas quem anda na luz, como ele está na luz. Aleluia! Não esconde nada de ninguém. Senta na mesa de peito aberto. Senta na mesa, serve com alegria, come com alegria, canta com alegria, faz com satisfação. Se alguém te senta, ele senta. Se te levanta, ele levanta. Ele está alegre em estar na comunhão. Não vende, não reclama. Não precisa do lugar de ninguém. Não precisa. Tem a oportunidade de escolher. Eu fico, irmão, meu Deus. Eu acredito. Está certo? Está aqui não. Está aqui. Eu acredito que Judas ficou olhando e procurando. Deixa eu olhar para esse aqui, se esse vai trair comigo. Vai não. Deixa eu olhar para ele, se esse não vai levantar. Deixa eu olhar para ele. Vai não. Esse aqui não. Vai não. Vai não. Tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu encontrar alguém que vai levantar comigo para ir para aí. Deixa eu ver. Deixa. Eu vou ter que ir. Ei, não chore por quem se foi. Tem coisa que não é para ficar na tua vida. Não. Eu estava pensando esses dias, eu digo, meu Deus, será que Jesus ficou naquela, rapaz, Judas, poderia ter salvo, poderia... Não, Judas foi ali cumprindo propósito. Tem pessoas que vai passar na vida da gente separado, santo, no mistério, no manto, entregar a profecia, vai falar, vai se cumprir, mas vai chegar um momento que ele não vai aguentar. E sabe o que vai botar para fora? É a comunhão, é a união, é a unidade, é o amor, é a mesa. Vai olhar assim e vai dizer aqui, não me cabe mais, velho. Bendito seja! Quando eu estive aqui, eu estava em um outro ministério. Depois saí daquele ministério, iniciei uma obra que eu estou nas nossas mãos. Quando eu estive lá em Escada, já estava a obra funcionando, já tive a primeira escola para obreiros, né, nosso ministério. Naquela época, pastor, eu passei por uma situação que eu sofri tanto. Até entender, que entender esses dias, não entender esses dias. Um grande amigo iniciou comigo o ministério. Iniciou, andamos pouco. A gente está junto. Na mesma época, veio um que era amigo do amigo. E frequenta. Aparece de vez em quando. E até o dia de hoje aparece de vez em quando. Há 5 anos. Hoje um pouco mais frequente. Na época, vinha um domingo, faltava 2, vinha uma vez por mês. Mas o amigo não. O amigo é.
De repente, do nada, o amigo começa a fazer visita aos irmãos e dizer: o pastor não presta. O pastor está pegando dinheiro. O pastor está fazendo assim. E alguns amigos ligam para mim, algumas pessoas, a pessoa nem era tão amigo dele, pastor, tá? E sempre referência à mesma pessoa. 3, 4, 5 vezes. Terminou uma ceia, eu chamei o meu amigo. Senta aqui, está tudo bem. Por que não estarei? Em que eu posso ajudar? O que foi que eu errei? Seja mais claro. Está bom, eu vendo que não dá para se falar de forma amigável, né? Por que você está fazendo alguns ensinos? Levando algumas palavras que não são verdadeiras. Eu estou aqui todo o tempo, eu moro onde tem igreja, até hoje eu moro na igreja. Quer me encontrar para na igreja. Na minha casa você também vai estar na igreja. Não sabe? Tem uma igreja no bairro onde eu nasci e fui criado. Meus amigos da infância, boa parte faz parte da igreja. Tem que esconder de ninguém. Tem. E se alguém souber de alguma coisa, só me procurar e perguntar. Eu vou ter caráter para responder. E se for algo mal, eu vou lhe responder da mesma forma. Mal sobre mim. Não é sobre você, não é sobre mim. Porque eu aprendi, e o obreiro aprovado, que não tem de quem se envergonhar, é porque ele nunca fez nada errado. É porque quando ele faz errado, ele confessa. Aí ninguém chega para fazer vergonha a ele, porque ele chegou primeiro e confessou. Glória a Deus, glória a Deus. Procura apresentar até Deus aprovado como obreiro que não tem de quem se envergonhar, não deixa nem espada da verdade. Não é porque ele não tem, irmão, quem é que não tem algo que não, você lembre, vergonha, eu fiz isso. Quem é que não tem? Mas confessou. E aí Satanás acabou se crente de Satanás, rasgou, jogou no lixo. Tu fez, fiz, deu vergonha do que fiz, mas tu aqui, ó, na comunhão. Agora, está fazendo a mesma. É assim que eu procuro agir. Mas o meu amigo não me procura.